esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Esse podcast nós falaremos sobre tecido nervoso. É a última aula de histologia da apostila 2. Mas antes eu quero parabenizar as nossas aniversariantes da semana, Karine Schweik e Júlia Gil. Parabéns, meninas! Acabaram de completar 16 anos, né? Muito bem. Vamos, gente, começando aqui com o nosso podcast sobre tecido nervoso. O tecido nervoso é composto por neurônios e por células gliais. Os neurônios são as células principais, os atores principais do nosso filme de tecido nervoso, responsáveis pela condução do impulso nervoso. Já as células gliais são responsáveis por dar o suporte necessário aos neurônios, como se fossem atores ou atrizes coadjuvantes, que sem eles o filme não é possível. Não são os principais, mas têm uma importância fundamental. As células gliais ou gliócitos podem ser divididas em 4 tipos, na verdade 5, mas eu vou explicar agora. Astrócitos é o nome da célula que transporta nutrientes dos capilares sanguíneos para os neurônios. Os astrócitos são células estreladas que têm prolongamentos. Um dos seus braços está ligado a um capilar sanguíneo e o outro ao neurônio. Então ele faz uma ponte citoplasmática entre um capilar e o neurônio. Isso dificulta o acesso direto de possíveis micro-organismos invasores que possam chegar pela corrente sanguínea até o sistema nervoso. Faz com que, obrigatoriamente, para qualquer substância, seja ela nutriente ou excreta, que possa passar do sangue para o neurônio, do neurônio para o sangue, tenha que passar pelos astrócitos. Sendo assim, algum tipo de micro-organismo que acesse essa região cerebral também tem que passar pelo interior dos astrócitos para poder chegar até os neurônios. Então, de certa forma, uma proteção. Temos também a segunda célula glial, chamada de micróglia. A micróglia é muito semelhante a um macrófago. É uma célula de defesa, uma célula fagocitária, que protege ali o sistema nervoso, o tecido nervoso contra os invasores. Também usa a fagocitose como forma de proteção, forma de atacar e combater os invasores. Porém, como é uma célula exclusiva do tecido nervoso, uma célula glial, recebe o nome de micróglia. Temos também os oligodendrócitos, o nome já diz, oligodendrócitos são células que possuem prolongamentos, e esses prolongamentos, como um polvo, ele abraça parte do axônio dos neurônios do sistema nervoso central, produzindo assim o que nós chamamos de bainha de mielina. Sendo assim, pessoal, esses oligodendrócitos são responsáveis diretamente pela formação da mielinização dos neurônios e, com isso, a maior eficiência do impulso nervoso. Dentro do sistema nervoso central, essas células, como eu já disse, são chamadas de oligodendrócitos. É uma célula, né? Uma célula possui vários prolongamentos, então é capaz de formar várias bainhas de mielina ao longo dos neurônios. Temos também uma célula semelhante a essa, só que no sistema nervoso periférico, que nós chamamos de células de Schwann. As células de Schwann, elas são responsáveis também pela formação de bainha de mielina, porém, no sistema nervoso periférico, como nervos e gânglios, né? Mas principalmente os nervos, ok? A próxima célula aqui das células gliais chama-se célula ependimária. As células ependimárias são células que têm pequenos cílios, estão localizadas no interior dos ventrículos cerebrais e são responsáveis pela produção do líquor ou líquido cérebro-espinhal, também antigamente chamado de líquido cefalorraquidiano. Tá? Então essas são as 4 ou 5 células gliais da neuróglia, chamada de astrócito, micróglia, oligodendrócitos ou células de Schwann, e células ependimárias, ok? Temos ainda, quando a gente vai falar de neurônio, a formação básica do neurônio é o dendrito, que são os prolongamentos, né, que recebem o impulso nervoso, o corpo celular, que é o pericárdio, e o axônio, que é aquele rabinho, aquele prolongamento do neurônio que vai conduzir o impulso nervoso para o próximo neurônio. O pericárdio, o corpo celular, é onde ficam as organelas, o núcleo, os retículos, as mitocôndrias. Qualquer lesão nesta região do neurônio pode causar a morte neuronal. Se ocorrer uma lesão na região do axônio, ainda é possível haver um neuroma, né, de cicatrização, ocorre ali uma regeneração em parte do neurônio. Então essa questão que neurônio, tecido nervoso, ele sempre vai ser incapaz de regenerar, isso aí é contraditório, depende do local, do momento e como da extensão dessa lesão que acabou de ocorrer, tá? Além disso, nós temos a classificação dos neurônios. Eles podem ser multipolares, quando eles têm vários dendritos
distribuídos através do corpo celular, um único axônio e os axônios terminais, naquele formato clássico de cabeça estrelada do neurônio. Temos ainda o neurônio bipolar, onde ele tem um único dendrito ramificado que acaba sendo inserido no corpo celular. O corpo celular ele tem esse único dendrito. E temos um único axônio também, tá? Geralmente esse neurônio bipolar é encontrado em órgãos do sentido como o olfato. E temos ainda o neurônio unipolar ou pseudo-unipolar, quando ele tem um dendrito que se estende pelo axônio, ele é ligado direto no axônio, o dendrito não é ligado no corpo celular. O corpo celular fica meio que de escanteio, meio na lateral, ele está saindo desse eixo dendrito-axônio, o dendrito se liga diretamente no axônio, o impulso nervoso não precisa passar pelo corpo celular, neste caso no neurônio unipolar, que geralmente forma os nervos, tá? Nós vamos falar sobre isso em outro momento, ok? O impulso nervoso, vamos falar um pouquinho sobre ele. É importante falar que o impulso nervoso se dá sempre do sentido dendrito para o axônio, nunca o contrário, tá? O interior dos neurônios existe um potencial elétrico, tá? Medido em milivolts, que é chamado de potencial de repouso. Existe uma diferença de cargas elétricas no interior e no exterior do neurônio, que a gente vai falar que existe mais sódio fora e mais potássio dentro. Tá? Ambos têm carga positiva, porém a soma das cargas elétricas do interior, que inclui cloro, inclui outros também minerais, dá um potencial de membrana da ordem de menos 70 milivolts. Isso nós chamamos de potencial de repouso. Quando o neurônio é estimulado e ocorre uma alteração das cargas elétricas, isso é chamado de despolarização. Essa despolarização, o menos 70 milivolts passa a ser mais 40 milivolts. Isso aconteceu pela entrada imediata de sódio quando há um impulso elétrico desenvolvido no neurônio, tá? Então, esse neurônio é estimulado, portões de sódio, proteínas específicas de sódio se abrem, o sódio entra no neurônio, transformando aquele potencial de menos 70 em mais 40 milivolts. Isso é chamado de despolarização. Essa inversão dura alguns milissegundos e depois a situação volta a se restabelecer com a saída de potássio, tá? Que também é positivo e sua saída acaba retomando aquele potencial inicial negativo de menos 70 milivolts. Isso nós chamamos de repolarização, tá? Duas coisas importantes sobre o impulso nervoso. Uma delas chama-se limiar de excitação. O limiar de excitação, o nome já diz, é um limiar, é um limite necessário para que um estímulo tenha para que dispare o impulso nervoso. É a intensidade mínima que um estímulo precisa para iniciar o impulso nervoso. Nós chamamos isso de lei do tudo ou nada. Lei do tudo ou nada por quê? Porque basta com que você atinja o limiar de excitação para você disparar esse impulso nervoso. Não é necessário que você passe esse limiar de excitação. E também não está relacionado um estímulo maior que o limiar de excitação refletir num impulso nervoso de maior intensidade. A intensidade do impulso ela sempre é a mesma, independente da intensidade do estímulo. Esse ato de despolarizar a membrana, como se fosse um efeito dominó, é chamado de potencial de ação. Esse potencial de ação é a repetição do fenômeno de despolarização que faz com que o impulso nervoso seja transmitido ao longo da membrana do neurônio, tá? Então, só recapitulando, nós temos o potencial de repouso, onde o sódio está em maior quantidade lá de fora, o potássio em maior quantidade lá de dentro e o potencial de milivolts da membrana, potencial interno de menos 70 milivolts. Um estímulo nervoso acontece e se ele não atingir o limiar de excitação, nada acontece, o impulso nervoso não dispara. Porém, se ele atingir esse limiar de excitação, independente se ele atingir o limiar ou se ele passar o limiar, acontecerá o que nós chamamos de despolarização. As proteínas, os portões de sódio se abrirão, o sódio invadirá um neurônio em grandes quantidades, aumentando este potencial de membrana para mais 40 milivolts. Isso é um processo chamado de despolarização. Essa despolarização faz com que imediatamente a região adjacente, a região ao lado dessa região de despolarização também sofre uma despolarização. E isso vai gerar um potencial de ação, que é um efeito dominó, todas aquelas cargas trocando de lugar, o negativo virando positivo e percorre o neurônio como se fosse uma onda de despolarização, tá?
Uma vez que a despolarização aconteceu, o neurônio trabalha para repolarizar. Então, fecham-se milissegundos depois as proteínas de sódio e abrem-se os portões de potássio, fazendo com que o potássio saia do neurônio, do interior do neurônio para o exterior. Tirando cargas positivas do interior, aquele potencial de mais 40 mV, que era de despolarização, volta a ser de menos 70 mV. Esse processo é chamado de repolarização. Tá? E esse processo vai acontecer até que o potencial de repouso se volte a ser atingido. Então, nesse momento, ele volta a ter menos 70 mV. Porém, o que acontece agora? Nós temos menos 70 mV, assim como o potencial de repouso, tá? Só que tem uma quantidade de sódio e potássio desproporcional ali, porque entrou muito sódio, saiu muito potássio. É neste momento, após a repolarização, após o menos 70 mV de potencial de repouso ser restabelecido, que entra em ação a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio vai gastar energia para bombear 3 sódios de dentro para fora e recuperar 2 potássios de fora para dentro, para que as quantidades iônicas se restabeleçam como no início do repouso. A partir daí, o neurônio pode efetuar um novo disparo, pode efetuar uma nova despolarização. Então, são 4 etapas. O processo de repouso, onde eles estão todos fechados com menos 70. O processo de despolarização, onde há a entrada de sódio, isso vai para mais 40. O processo de repolarização, que é fechar os canais de sódio e abrir os de potássio, onde ele volta para menos 70. E o regresso ao potencial de repouso com o auxílio da bomba de sódio e potássio, voltando menos 70 mV com sódio fora e potássio dentro. Tá? A bomba de sódio e potássio estabelece concentrações de sódio e potássio ideais para que ocorra uma nova despolarização. Ok? O impulso nervoso, nós já falamos a importância dele, a bomba de sódio e potássio também. A propagação do impulso nervoso, explicado, voltímetro, é um aparelho que registra a diferença de potencial entre as faces externa e interna da membrana plasmática, na situação de repouso e durante a passagem do impulso nervoso. Então é isso que eu falei para vocês sobre isso. Tá? Na aula eu mostrei um slide que mostrava uma linha, que era a linha da intensidade do impulso nervoso, e a outra linha que era a intensidade do estímulo. Tá? O primeiro caso, a intensidade do estímulo não chegou a atingir o limiar de excitação, ou seja, o mínimo, portanto não houve impulso nervoso. No segundo caso, o estímulo foi um pouco maior, e este estímulo sendo um pouco maior, ele atingiu o limiar de excitação e ele disparou o impulso nervoso. No terceiro, quarto e quinto casos, progressivamente, os estímulos foram maiores. O terceiro maior que o segundo, o quarto maior que o terceiro e o quinto maior que o quarto. Só que a gente pode notar que a intensidade do estímulo não mudou. Tem a mesma tamanho a onda ali. O gráfico da intensidade do estímulo não mudou. Tá? Então, isso mostra que independente da intensidade do do estímulo, a intensidade do impulso não mudou. De novo, independente da intensidade do estímulo, a intensidade do impulso não mudou. Aí vem aquela pergunta: qual que é a relação, então, da intensidade do estímulo e do impulso quando eu sinto dor? Ou uma dor menor ou uma dor maior? Como a gente acabou de ver, eu mudo a intensidade do estímulo, mas eu não mudo a intensidade do impulso nervoso. A diferença da sensação de dor está na frequência de quantos estímulos serão dados no mesmo tempo. Tá? Então, estímulos mais intensos, estímulos maiores, geram maiores sensações de dores, pois produzem impulsos mais frequentes, porém de mesma intensidade. Então, eu disse ali, uma dor pequena, eu vou produzir ali em torno de 6 impulsos em 0,2 segundos. Okay? De mesma intensidade. Uma dor maior, eu produzo 10 impulsos em 0,2 segundos, de mesma intensidade. Uma dor maior ainda, eu produzo 20 impulsos de mesma intensidade em 0,2 segundos. Então, a intensidade do impulso não relaciona-se com a intensidade da dor. Quanto maior a dor, maior o impulso. Não, o impulso sempre é o mesmo. O que dá a sensação de dor são mais frequências, impulsos mais frequentes na mesma quantidade de tempo. Ok?
Então essa parte é importante em relação a isso. Sobre a bainha de mielina, vamos lembrar que ela é um isolante elétrico e ela impede com que haja despolarização naquele local onde ela está envolvida, fazendo com que o impulso salte entre as bainhas de mielina em locais chamados de nódulos de Ranvier. Isso faz com que o impulso nervoso torne-se saltatório. E qual que é a diferença disso? Um neurônio sem mielina tem um impulso nervoso por volta de 1 metro por segundo a velocidade. Já um neurônio mielinizado apresenta este mesmo impulso numa velocidade de 120 metros por segundo, em torno de 440 km por hora. Ou seja, uma diferença absurda, tá? Graças a essa mielinização. E lembre-se, nós não nascemos com todos os neurônios mielinizados, tá? Os neurônios vão se mielinizando com o tempo. Nós nascemos com a maioria dos neurônios amielínicos, por isso um bebezinho recém-nascido é tão limitado. Precisa de um cuidado parental gigantesco. À medida com que a gente vai se desenvolvendo, os neurônios vão se mielinizando e vão finalizar essa mielinização por volta dos 23 anos. Então você, vestibulando que está me ouvindo nesse momento, é muito provável que você ainda não tenha todos os seus neurônios mielinizados. Por isso que essa insegurança, esse medo que a gente sente no pré-vestibular é muito comum, tá? Porque a gente ainda está num processo de amadurecimento cerebral, ok? Então você está sentindo isso aí na pele, essa mielinização dos seus neurônios até por volta dos 23 anos de idade. Tudo bem, gente? Para fechar esse assunto, ainda temos que falar sobre sinapses. As sinapses podem ser sinapse química e sinapse elétrica. A sinapse química é a mais comum, é aquela que envolve neurotransmissores. A sinapse elétrica é aquela que envolve diretamente o toque e a passagem de sinais elétricos de uma membrana para outra. A sinapse elétrica ela é muito comum entre células cardíacas, através dos chamados discos intercalares, que nada mais são do que junções gap, que transmitem esse impulso elétrico, esse sinal elétrico de uma célula cardíaca e outra, e auxilia no seu batimento coordenado. Tá? A sinapse, basicamente, é a proximidade de um axônio, sempre de um axônio, e outro neurônio. Esse outro neurônio pode ser por um dendrito e pode ser por um pericário corpo celular. Cuidado para não confundir. O sentido do impulso é sempre do dendrito ou corpo celular para o axônio. A sinapse sempre começa no axônio, a extremidade de um axônio para um dendrito, para um corpo celular ou ainda para uma célula muscular, se for uma junção neuromuscular, ok? E nesse caso, a mais comum, como eu já comentei, são as sinapses químicas, beleza? As sinapses químicas é do tipo mais comum de sinapse, onde não tem o contato físico, né? É um espaço muito próximo ali. Existe um processo chamado fenda sináptica, que é o espaço que separa o axônio da superfície da célula, onde ele faz sinapse. A extremidade do axônio contém neurotransmissores e essa extremidade por onde saem os neurotransmissores são chamados de membrana pré-sináptica. Quem estimula a liberação de neurotransmissores é o íon cálcio, que é muito importante nesse processo de liberação de impulso nervoso. Então, o cálcio é um elemento fundamental, porque ele participa da formação dos ossos e dentes, o cálcio participa da coagulação sanguínea, o cálcio participa da contração muscular e ele também participa da liberação de neurotransmissores no momento da sinapse. Os neurotransmissores atravessam a fenda sináptica e tocam receptores na membrana do próximo neurônio ou do músculo em questão. E esses receptores abrem canais de sódio, o sódio invade o próximo neurônio e desencadeia um processo de despolarização, fazendo com que o impulso nervoso siga adiante. Os neurotransmissores estimulam a abertura de canais de sódio do próximo neurônio, chamada membrana pós-sináptica, o que inicia um novo potencial de ação. Após atuarem na fenda sináptica, os neurotransmissores são recaptados através de proteínas especiais, como se fossem aspiradores, e são devolvidos ao axônio do qual elas se originaram. Algumas drogas, como a cocaína, atuam inibindo essa recaptação dos neurotransmissores, o que causa sensação de bem-estar por alguns minutos. E, além disso, quando você, no caso, tem a atuação da cocaína na sinapse, o neurônio que liberou o neurotransmissor
por não conseguir recaptar o neurotransmissor, ele passa a produzir novos recaptadores. Então aquela dose de cocaína utilizada da primeira vez não faz mais o mesmo efeito da segunda vez, é necessário aumentar a dosagem. Isso vai fazendo com que o usuário de cocaína aumente cada vez mais a dose e incorra em problemas como overdose. Tá? Então é muito perigoso isso aí. Os principais neurotransmissores são acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina e serotonina. Tá? Além disso, também existe a ocitocina, GABA, endorfina, melatonina, que são outros neurotransmissores que têm atuação importante no sistema nervoso. Ok? É isso, tá, gente? Então, nesse caso, eu termino aqui o nosso podcast, encerro o nosso podcast sobre tecido nervoso. Tá? E convido vocês para assistir o próximo ou para ouvir o próximo podcast sobre taxonomia. Se você chegou até aqui ouvindo esse podcast, é porque você gosta de ouvir o podcast do Biologia Mais. Faça o seguinte, indique para um colega, siga, né? Clique lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, tá? Para seguir, para receber sempre os novos episódios. Indique para os colegas para que o nosso canal de podcast possa crescer, tá bom? Muito obrigado pela paciência, meu querido ouvinte, e até a próxima. Tchau, tchau!